Oi pessoal, então eu sou a Luciana Barreto, como eu já me apresentei aqui para vocês, a gente vai dar o seu vídeo 2 sobre elementoterapia magnética e como ela chegou na minha vida. A elementoterapia magnética chegou na minha vida num momento em que eu estava passando por uma grande dificuldade. Estava morando longe, bem afastado da cidade, no campo. E foi um momento em que eu não estava trabalhando como terapeuta, estava trabalhando no campo, porque eu queria fazer um curso na época, um curso relacionado à espiritualidade. Eu faço vários estudos sobre espiritualidade desde os meus 12, 13 anos de idade. Foi quando eu comecei a ter a minha primeira crise existencial, que eu comecei a perguntar de onde eu vim, por que estou aqui, quem eu sou, etc e tal. Então, desde então, eu nunca mais parei de estudar e de pesquisar e de aprender, ou seja, de fazer essa busca do autoconhecimento. E eu vim da Bahia para o Rio Grande do Sul para fazer um curso de autoconhecimento. E as pessoas que falaram, não, pode vir fazer o curso que a gente te dá uma mão, se você trabalhar aqui com a gente no campo. Como eu e o Luiz tínhamos, o Luiz meu esposo, tínhamos curso de permacultura, entendíamos bastante da parte de agroecologia. Quando eu vivemos na Espanha, a gente teve várias hortas orgânicas que a gente cultivou. A gente não tem medo do trabalho, a gente abraçou a causa e falou, não, eu quero fazer esse curso, eu quero entender essa parte espiritual e eu vou para aí porque eu quero fazer esse aprofundamento. E nós viemos para o Sul, foram um ano fazendo esse trabalho, um trabalho que ao mesmo tempo que a gente fazia um trabalho duro no campo e toda semana tinha as aulas do curso, até que a gente concluiu. E nesse período eu fiquei doente. Já tinha concluído o curso há 1 mês e meio, mas a gente ainda não tinha conseguido se mudar da onde a gente estava e a gente estava morando mal instalado, a gente estava mal instalado, a gente, né, não estava passando necessidade não, graças ao Pai, a gente sempre teve, né, aquele jogo de cintura com a economia, então a gente estava, né, mas a gente teve que abrir mão de muita coisa, renunciar a muita coisa para conseguir fazer esse curso. Às vezes, para você conseguir algo, você tem que renunciar a outras coisas. E foi isso que a gente fez. E nesse processo, eu adoeci. Já tinha concluído o curso, mas eu adoeci em meio a isso. Num primeiro momento, 1 mês e meio antes de eu adoecer, de eu ter um problema mais sério, eu tive um problema de gengiva. Eu fui escovar os dentes à noite, como eu faço sempre depois do jantar, e tinha alguma coisa pegado aqui atrás num dente que eu tenho que não tá muito bom e tinha entrado alguma coisa ali, então eu dei uma forçada com a escova para ver se saía, que estava me incomodando, só que nisso que eu forcei eu machuquei a gengiva e naquele momento, naquelas primeiras horas eu não senti tanto incômodo por ter forçado a escovação. Mas quando foi de madrugada, eu acordei com um pouquinho de dor, aí eu apliquei reiki, aliviou, eu consegui voltar a dormir. Quando eu acordei, tava aquele incômodozinho, mas não tava doendo muito. Quando foi por volta das 10 da manhã, começou a doer de um jeito que eu não aguentei. Doendo muito mesmo. E aí, como eu sempre usei muito óleo de copaíba já me salvou a vida várias vezes, em várias situações diferentes. Em casa a gente nunca fica sem. Eu peguei o copaíba, né? Depois de fazer higiene da boca, e passei na gengiva. Doeu muito na hora que eu passei, mas aliviou. Passado uma meia hora, 40 minutos, voltou a doer pior outra vez. E aí eu repetia o processo, aliviava um pouco, depois de meia hora, 40 minutos, voltava a doer. Isso foi assim até mais ou menos umas 7 da noite. Eu já estava quase aceitando tomar um comprimido, porque eu já não tomo remédio alopático há muitos anos, eu evito o máximo possível. Então eu estava tentando que fosse desinflamando, né, só com copaíba, mas a dor estava muito insuportável. Eu sou uma pessoa que eu falo muito, quem me conhece sabe, eu sou aquela pessoa que desde criança minha mãe chamava de matraca, tagarela, sabe? Tem resposta para tudo. Eu sempre fui uma pessoa assim muito comunicativa. Na minha numerologia eu tenho um monte de 3. Eu nasci no dia 12, que é comunicação, é 3, né?
nasci no dia 12, então já é comunicação. Dia 3, o número do meu dia de nascimento já tem a ver com comunicação, que é a energia do 3 e da alegria. Mas no meu nome, na composição do meu nome, tem muito número 3, tem excesso de 3. Então eu só tenho sorte que eu não sou fofoqueira. Eu não tendi pro lado negativo do 3, porque senão eu tava lascada, mas eu falo demais. Então, quando alguém me vê não falando, a coisa tá feia. Porque se eu não estiver meditando, que graças ao Pai eu consegui desenvolver o hábito de meditar, para que isso ajuda a ter um momento de silêncio que a gente precisa, se eu não estou meditando, não estou, né, fazendo algo do tipo, e eu estou caladinha, algo estranho está ocorrendo. Não é normal, não comigo. E doía muito, meu marido chegou do trabalho, estava doendo muito, e nesse dia eu não consegui trabalhar, eu voltei para casa, ele ficou, nós trabalhávamos juntos, e ele ficou, aí ele chegou do trabalho com um amigo, e esse amigo, a namorada dele, a Carole Jardim, ela é a desenvolvedora do curso Elementoterapia Magnética, ela é biomagnetista, terapeuta holística, e ela desenvolveu o curso de Elementoterapia Magnética, que é fantástico. E aí ele chegou em casa e viu que eu tava com muita dor, porque eu não tava conseguindo falar, não tava conseguindo pensar e tava chorando já de dor. Porque eu já tava vendo que eu não ia conseguir só com copaíba, que eu ia ter que aceitar tomar algum remédio. E ele já tinha até me oferecido. E eu falei assim, vai buscar então, Paula. Na hora que eu falei, sim, eu aceito, vai buscar, ele lembrou. Falou assim, tu quer que eu peça pra Carole te enviar um tratamento de elementoterapia? Um holograma? Aí eu falei assim, mas dá para enviar à distância? Aí ele falou assim, dá sim, eu vou falar com ela, porque ela mora em Brasília e eu tô no Rio Grande do Sul. Então ele falou com ela, passou meu nome, perguntou se eu autorizava, eu disse que sim, passou meu nome completo, minha data de nascimento. A Carole fez um envio de um holograma para mim. E foi o tempo que o Paulo me deu o comprimido, eu tomei. Mas não levou 5 minutos que eu tomei o comprimido, eu já estava sentindo a dor aliviar. Afrouxou, que eu já conseguia falar. Eu não estava conseguindo falar. E o pensamento que doía, eu não conseguia raciocinar para pensar de tanta dor. Já começou a melhorar um pouco, né? Deu aquele alívio, assim, em tudo. E aí eu falei pro Paulo, nossa, que rápido o efeito do remédio, que estranho, Paulo, porque geralmente leva uma meia hora pro comprimido fazer efeito, e já não tô sentindo dor. Isso tinha mais ou menos uns 10 minutos que eu tinha tomado o comprimido. Aí ele falou assim, não foi o remédio, foi que a Carole já terminou de fazer o envio para você, ela acabou de me mandar a mensagem. Eu falei assim, sério? Ele, sério? Ela acabou de mandar, ele me mostrou a mensagem, olha lá, o holograma enviado. Entrou agora, ele falou a mensagem. E foi isso, e é isso, porque é impossível que o remédio já tenha feito efeito. Os remédios levam mais de meia hora para fazer efeito. E aí eu falei assim para ele, caraca, eu com o reiki à distância, eu sei que as pessoas sempre me falam que melhoram, mas rápido assim, nunca. Né? E eu tava com tanta dor que eu não tava conseguindo fazer reiki em mim mesma. Então eu precisei que uma outra pessoa fizesse um tratamento para mim. E no caso, calhou de ter sido a Carole. E foi uma coisa incrível, porque eu já tinha curiosidade sobre a elementoterapia, ela já tinha me comentado uma vez que ela veio aqui no Sul visitar, conhecer o sítio do Paulo. E aí eu fiquei curiosa, só que na época ela me explicou um pouco e ficou meio no ar. Eu falei, quando tu tiver um curso tu me fala. Só que quando passou isso, e eu vi que foi uma coisa muito efetiva, eu falei assim, não, eu tenho que fazer esse curso. Eu tenho que fazer. E aí foi quando eu conversei com a Carole para fazer o curso de elementoterapia magnética. No entanto, vou pausar, a gente vai ter que continuar em outro vídeo.